Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, dia 24 de maio de 2020. Título da lição: Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Eu espero que essa lição seja uma bênção para nós neste dia. Amém? Texto áureo da lição se encontra no Salmo 7,3, verso 28. Mas, para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Que maravilha é colocar a nossa confiança no Senhor, para anunciar todas as obras que o Senhor tem feito na nossa vida. A nossa vida tem que ter esse sentido. Nós precisamos anunciar o quanto o Senhor é bom para nós. O quanto o Senhor tem feito maravilhas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, que as bênçãos de Deus elas sejam sempre na nossa vida e nós temos que testemunhá-las. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Então, nós temos que colocar em prática esta oportunidade que nos foi dada. Nós somos filhos de Deus. Jesus nos constituiu filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, tudo de ruim que passarmos, nós temos que comunicar ao nosso Pai. Nós temos que conversar com Deus. Nós temos que falar: Pai, estou passando por essa dificuldade. Não sei qual problema você está enfrentando, mas sei que você é filho. Eu sei que você é filha de Deus. E Deus, Ele está pronto para te ouvir e te abençoar. Objetivos: apresentar o conflito existencial de Asaf, que é o autor desse salmo, que vive esse conflito existencial. Ensinar como vencer o sentimento de inveja. Asaf sentiu inveja, dos ímpios, a prosperidade dos ímpios e colocou aqueles sentimentos de inveja no seu coração. Explicar a importância de clamar em meio à angústia, que não há nada mais importante do que nós termos a nossa paz de espírito, do que nós termos Cristo em nosso coração. Textos de referência da lição: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73, verso 1. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Salmos 77, versículos 3 e 4. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmos 77, verso 11. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Salmo 77, verso 16. Esses textos nós estaremos usando ele como referência da nossa lição nesse dia. Fala sobre a nossa angústia que enfrentamos e o clamor a este Deus que é todo-poderoso, que criou o céu, a terra e tudo que existe. E como ele é bom para nos abençoar e para nos dar as vitórias.
Oremos para que Deus fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Momentos de oração. Curve a tua cabeça, curve a sua cabeça e vamos, neste momento, orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos neste momento te apresentar todos os corações feridos, todos os corações angustiados, todas as almas, Senhor, que necessitam, Pai, de perdão, que necessitam de reconciliação, que necessitam, Pai, de um reencontro contigo. Pai, sara estas almas, Pai. Cura, Pai, estas enfermidades, Pai. E abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esboço da lição. Teremos uma introdução, logo após o conflito existencial de Asaf, né? Entenderemos como nós podemos vencer a inveja, clamando em meio à angústia e, por fim, uma conclusão, tá? Então, vamos começar a nossa lição. A importância de ler os Salmos. A leitura dos Salmos é muito importante para a vida do cristão, porque lá nós percebemos como deve ser a nossa oração. Você observa que o salmista, ele busca a presença de Deus. Ele fala, Senhor, Senhor, ele clama a presença do Senhor para junto dele. Ele mostra que o Senhor não está distante de nós, está perto. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez todas as coisas, ele está perto de nós. E ele pode nos abençoar, ele pode nos curar, ele pode nos salvar, ele pode tirar todas as dores. É esse Deus que nós servimos. Então, ler o Salmo alimenta-nos dessa esperança, desta fé, desta certeza da presença de um Deus soberano e poderoso. O conflito existencial de Asaf, né? Mas podemos aplicar para nós. A importância da leitura da Bíblia é aplicarmos os ensinamentos para nós. A bondade de Deus. Deus, ele é bom. A Bíblia diz que tudo que ele faz é bom. Ele não faz nada que seja mal. Então, toda obra boa que acontece na minha e na tua vida é o Senhor que faz. É o Pai das luzes que faz. Onde não há sombra e nem variação. Deus é bom. Deus é amor. Deus é alegria. Deus é esperança. Como podemos estudar o fruto do Espírito Santo, que é um fruto, né? Mas que tem vários gomos. A alegria, a esperança, a fé, a paciência. Então, vários são os frutos, os gomos do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a bondade de Deus, primeira coisa, nós temos que reconhecer isso. Independente do que você esteja enfrentando, Deus é bom. Então, ele não vai te condenar. Jesus, ele veio para salvar, para nos salvar. Então, enquanto nós estivermos vivos, temos esperança. Esperança da bondade de Deus ser efetivada na nossa vida. Resistindo à tentação. Sim, em meio à inveja, na verdade, que Asaf sentiu, dos ímpios, aquelas pessoas que são ricas demasiadamente e não servem a Deus, né? Isso faz com que muitos filhos de Deus olhem e sejam tentados a abandonar a fé, a abandonar a palavra de Deus, a abandonar a sua igreja, a abandonar o seu pastor, a abandonar o convívio com os irmãos e vai se afastando dos caminhos de Deus. Por quê? Por causa das tentações. Nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, temos que resistir a todas as tentações.
Qual tentações que o irmão está se referindo? A tentação do adultério, a tentação da corrupção, a tentação do palavrão, a tentação da fofoca, a tentação do orgulho. Então, nós temos que resistir à tentação, né? A nossa carne, ela é tendenciosa a cair na tentação. Porém, o nosso espírito, né, que Jesus fez uma operação na nossa vida, né, nos gerou de novo para uma viva esperança, né, o nosso espírito, ele sendo fortalecido em Deus, nos dará capacidade de resistir a todas as tentações. E, por fim, a inveja dos ricos que não têm Deus no seu coração, mas são prósperos, têm uma vida aí com dinheiro, carros, casas, fama, mulheres, homens, fortunas. Porém, tudo isso é passageiro. O que é eterno é o que está conosco. Cristo Jesus no nosso coração. Essa vida é como a flor da erva, né? E ela, durante o seu crescimento, fica linda, mas depois vai murchando. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós temos que ter inteligência. Por quê? O que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma? O que adianta ser rico, ser próspero, ter tudo à sua disposição, mas não crer em Deus, que fez os céus e a terra? Vai ter uma vida deleitosa aqui na terra, porém, quando morrer, vai direto para o inferno, sofrer eternamente. É melhor o pobre e justo do que o rico abastado. É melhor você ter fé em Deus, ter fé em Cristo e viver uma vida justa, correta, amando o próximo e amando a Deus. Como nós devemos vencer esse sentimento de inveja, né? Que é um sentimento que nos faz pecar, que nos faz obedecer, né, as coisas erradas, as coisas do diabo. Então nós temos que vencer esse sentimento de inveja. Primeira coisa, entrar no santuário, que foi o que Asaf fez. Temos que entrar no nosso santuário, no santuário de Deus, né? Ir à igreja. Ou se você não pode ir à igreja, vai orar no quarto e pede a Deus: Senhor, apresenta ao Senhor as suas dificuldades, as suas angústias, os seus medos. Se você está sentindo inveja de alguém, fale com Deus e peça que Deus tire isso do seu coração, porque não é um sentimento bom, é um sentimento mau. É o que o Senhor possa tirar a inveja do coração do seu povo. Permitiu ser restaurado por Deus, permita-se. Nós devemos nos permitir ser restaurados. E não adianta nada pedirmos a Deus algo e não nos deixar, não ser uma carta branca para Deus escrever. Como aquele jovem rico que chegou até Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar o reino de Deus? Obedeço os mandamentos, tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Então agora vai, vende tudo que tens, doa aos pobres e siga-me, e terás tesouro no céu. Baixou a cabeça e saiu triste. Por quê? A prática é mais difícil do que a teoria. Falar é fácil, né? Pregar é fácil. O difícil é nós praticarmos a palavra. Então, que o Senhor nos dê essa disposição de praticar a palavra de Deus.
E, por último, a prosperidade dos ímpios é temporária, né? Então jamais devemos olhar para o ímpio, olhar para o seu carro, olhar para a sua casa, olhar para a sua mulher, olhar para o que quer que seja. Porque tudo aquilo ali é um bolo de mentira. Aquilo ali vai acabar. Já o céu não, o céu é verdadeiro. Cristo é verdadeiro. O amor de Deus é verdadeiro. Então nós temos que crer em Deus, crer no seu amor, crer na sua promessa. E assim, sabendo que o que há de mais valioso no mundo está conosco, que é Cristo, ficarmos aquietados e tranquilos. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Clamando em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio à dor, muita gente tende a parar, tende a ficar paralisado em estado de choque. Porém, Deus ainda lhe deu uma mente, uma boca para clamar. Clame ao Senhor, vamos clamar a Deus por misericórdia, clamar a Deus pela sua provisão, clamar a Deus pela sua justiça. E o grito do aflito será ouvido. Porque Jesus disse que uma mulher pode se esquecer do seu filho, da sua criança, mas ele jamais se esquecerá de nós. Então, nós temos confiança que Jesus não esqueceu de nós e ele ouve aquilo que nós suplicamos, aquilo que nós o pedimos. Ele nos ouve e nos dá o livramento e a misericórdia. Os sintomas da aflição, que é justamente o estado de choque. A pessoa não sabe o que fazer, entra em depressão. Hoje em dia, muitos cristãos em depressão, sofrendo, angustiados, perturbados. Porém, devemos perseverar na oração, devemos perseverar clamando, resistindo à tentação, resistindo ao mal, resistindo às coisas ruins. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a resistência que está faltando para que nós tenhamos uma vida de vitória, é a resistência. Resistir até o último momento, resistir até a morte e dar-te a coroa da vida, disse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E restabelecendo a fé, que é justamente aquilo que tem se perdido, que Jesus ele diz: se o Filho do Homem retornar, achará a fé na terra? Porque muitos estão deixando a fé e crendo na razão, crendo só na lógica, né? Esquecendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança no meu coração. Nós temos que ter. Porque se eu sou crente, filho de Deus, não tenho fé, que dirá do mundo? Nós precisamos exercer a nossa fé em Deus, porque Deus é maravilhoso e benigno e nos ama. Então nós temos fé nele, que ele nos dará as suas mais maravilhosas bênçãos. E para terminar, reconhecermos a nossa dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, todos nós. E nós precisamos reconhecer
a dependência que nós temos de Deus. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos entender isso. Assim como uma planta, ela depende do chão. Para ela crescer, nós dependemos de Deus, para que possamos continuar vivos e esperando Jesus Cristo aparecer nos céus e nos levar para a glória. Então eu quero agradecer, o irmão, a irmã, por ter chegado até aqui ao final e pedir a Deus que te abençoe com as mais ricas e maravilhosas bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça nesses dias.